que é pregado. Isso Deus não faz. Isso é a nossa parte, a gente tem que entender isso. Às vezes a pessoa, como eu estou naquela igreja ali, mas não aconteceu nada. Um dia desse, eu estava explicando aqui, presta atenção. Eu estava explicando aqui o seguinte, que a gente tinha aqui na igreja, né? Várias pessoas que saíram daqui. Outras não foram para uma, não foram para a igreja nenhuma. E outras foram para outras igrejas. E o que aconteceu quando eles saíram? Rodaram e voltaram para cá. Então aqui de novo. E então dá para você perceber que o problema não está na igreja. E teve até uma pessoa que chegou perto de mim e falou assim: pastor, eu saí daqui, que eu não gosto de ficar ouvindo falar mal de igreja dos outros, nem aqui é a melhor igreja do mundo, nada disso, entendeu? Aqui não é a melhor igreja do mundo, mas aqui eu tenho certeza de que eu ensino aqui a palavra de Deus, não tenho dúvida disso. E a pessoa falou assim: já rodei tal lugar, mas aconteceu cada coisa comigo, pastor. Estava a pessoa e a filha. E falou assim: quer saber de uma coisa? Eu falei: não, eu vou voltar lá para o pastor, vou ficar lá mesmo. Você entendeu? E se a gente não entender a palavra de Deus, se você não conseguir entender aqui, você vai achar que igreja nenhuma presta, mas não é isso. Você precisa entender o que Deus está falando. Jesus disse assim: ouvir e entender. E se você não entender, lugar nenhum vai estar bom. Você está entendendo? O problema não é a igreja, o problema é a gente entender o que é ensinado. Por que não é a igreja? Porque quando Deus não está presente naquela igreja, não tem milagre, gente. Foi quarta-feira ou sexta-feira, não me lembro se foi quarta ou sexta, um negócio assim. Veio uma senhora aqui na igreja, não sei nem quem viu, se tinha alguém perto aqui que viu. Foi sexta? Você viu aquela senhora que ela estava com o braço ruim? Tu viu? Não sei se você reparou, se você estava vendo, mas tu viu que ela foi curada aqui na hora? Eu falei para ela: faz o que você não podia fazer no seu braço. Ela mexeu o braço, entendeu? Ai, tá bom, estou curada. Você está entendendo? Então, se Deus não está presente, como que acontecem essas coisas? Me explica. Mágico não é. Eu não sou feiticeira, eu sou cristã. Como é que acontece um milagre desse? Então não é o problema, não é que Deus não está ali. A gente tem que prestar atenção direitinho se a gente está aprendendo realmente o que Deus está ensinando. E as coisas com Deus funcionam no que você entende e obedece a Deus, mas tem que haver uma concordância entre nós e Deus. E sabe qual é a maioria do problema do povo? A maioria. Vou te explicar aqui na Bíblia. Vamos lá no livro de Oséias. Então a mulher vem aqui, eu orei por ela aqui na frente, aqui, tu pode se ligar se a mulher voltou a funcionar. A mulher foi embora com o braço funcionando, entendeu? Aí pegou o papelzinho daqui: pastor, me dá um papelzinho daqui, que eu vou vir aqui, que não sei o que, você está entendendo? Então Deus, Ele não quer ver você sofrendo. Tem gente que vive em depressão, só vive triste, não dá um sorriso, a pessoa não vive, entendeu? Não é isso que Deus quer. Deus não chamou a gente para um cativeiro, uma solidão, uma tristeza, para tudo que está errado na sua vida. Deus não chamou você para isso. A Bíblia diz que Deus chamou a gente para paz. Deus quer que você coma bem, que você viva bem. Mas a questão é o seguinte: você precisa tudo para funcionar, você precisa concordar com Deus, senão o negócio não funciona. Ontem eu, a Natasha e a mim resolvemos ver um filme, assistir um filme. Eu escolhi um que ela não estava concordando. Aí a minha escolheu outro que eu e a Natasha não estava concordando. Natasha escolheu um que a gente não estava concordando. Eu falei: e agora? Cada um escolheu um filme e ninguém concordou. Ou vai ter que tirar para o ímpar, vai ver qual o filme. Oi, meu amor, Deus abençoe, Selma Oliveira. Bom dia. Bom dia, meu amor. Amém. Deus abençoe vocês aí. Deus abençoe. Ou a gente vai ter que tirar para o ímpar, não sei. Ou a gente vai ter que concordar. Aí depois a Yasmin veio: mãe, quem que é essa
assistir aquele que a Natasha falou. Também, eu sei que se você vai assistir, se eu for assistir, eu assisto também. Ah, tá bom, então a gente concordamos. Se não, e estava ficando tarde, eu falei, eu vou deixar vocês aí escolhendo, vou orar. Porque está ficando tarde, a gente não escolheu até agora, está cada um escolhendo um. Como mandaram 2 juntos? Aí eu ainda falei brincando, como mandaram 3 juntos, se não concorda. Ninguém concorda com o filme do outro. Como mandaram 2? Então não tem como andar com Deus se eu não acredito no que Ele está falando, eu não concordo com o que Ele fala. Aí é meio complicado, não tem como. A gente, para ser feliz, para Deus operar na nossa vida, em primeiro lugar, a gente tem que concordar com Deus. Pastor, como é que eu sei que é Deus que está falando, irmão? Isso aqui é a palavra de Deus. O que está escrito nessa primeira página da sua Bíblia aí? Eu não sei se está a mesma coisa que está na minha. Sagrada Escritura, ou Bíblia Sagrada. Isso é palavra de Deus. Se eu não acreditar nisso aqui, eu não acredito mais em nada. Eu não acredito então nem que Jesus existe. Quem quer ver um exemplo? Quem acredita em Jesus, que Jesus existe? Levanta a mão. Tu acredita que Jesus existe? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quem falou para você que Jesus existe? Você já viu ele? Quem já viu Jesus pessoalmente? Ninguém viu Jesus pessoalmente. Como que você sabe que Jesus existe? Você sabe que Jesus existe porque a Bíblia diz que Ele existe. Você está entendendo? Está escrito na Bíblia. Se não tivesse na Bíblia, ninguém ia nem saber da história de Jesus. Então, se você acredita que Jesus existe porque a Bíblia diz que Ele existe, a Bíblia não existe para coisa na vida. Uma coisa é verdade, a outra é mentira. Não, gente. Tudo que está escrito na Bíblia é 100% verdade. Se eu não acreditar no que está na Bíblia, acabou, eu vou acreditar mais em quê? No que não está na Bíblia? O que não está na Bíblia é meio arriscado. Então, gente, eu tenho que acreditar em Deus. Eu tenho que acreditar no que Deus fala para as coisas acontecerem na minha vida. Senão é impossível Deus agir. Se eu não creio nele, como é que acontece isso? Explique. Você crê que Deus existe, porque a Bíblia diz isso. A mesma Bíblia diz que Jesus já levou as nossas enfermidades, as nossas dores. A mesma Bíblia diz que todos os nossos filhos serão discípulos do Senhor. Se você crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. A mesma Bíblia diz que você não deve pecar contra os ungidos de Deus, contra pastores e pastoras. A mesma Bíblia diz que você deve amar os seus inimigos, e aí vai embora. A mesma Bíblia diz que o marido tem que amar a mulher, que a oração do marido, do homem que maltrata a mulher, não sobe. A mesma Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Tem mulher que quer mandar dentro de casa, quer discutir com o marido. Deus está usando a pastora para não fazer, a pessoa faz. Começa a dar tudo errado e a pessoa fica chateada porque se Deus está falando. Eu sou uma pessoa que eu sou viúva. Eu sou viúva. Mas quando meu marido estava vivo, eu obedecia. É isso aqui, gente. Eu era submissa ao meu marido. Eu era pastora dele, mas eu era submissa. Você via discutindo com seu pai lá em casa? Depois que ele se converteu, você viu eu andar atrás dele chamando a atenção dele? Fala a verdade. Fala não, ou sim, fala não. Você via isso? Ele está falando, você está pensando que a pastora está brincando? Não, pastor, duvido. Se fosse ela, irmão, pelo amor de Deus, faz isso não. Você está em pecado quando você faz isso. Marido é cabeça, a mulher tem que ganhar o marido sem palavras. Não é com discussão, com bate-boca, você não vai conseguir nada com Deus assim. Então a insistência no pecado é que dá ruim. A pessoa não aceita o que Deus fala. A pessoa ouve uma coisa na igreja, chega em casa e faz outra. Ouve uma coisa na igreja, chega em casa e faz outra. Culto, né? A gente sempre fala, gente, se você soubesse a falta que te faz o culto, às vezes a pessoa fica muito tempo longe de Deus, não ouve a palavra, seu espírito vai ficando fraco. E aqueles capirotinhos que ia saindo, vai tudo
novo, devagarinho esse pelo cantinho. Então, a concordância com Deus. Tem gente, presta bem atenção, sofrendo muito, porque não está concordando, tá? Ouve a pastora falar uma coisa e faz outra. E Deus não pode fazer nada. O pastor e a pastora também, não. Outra pessoa não tomar aquela decisão de mudar. Então, lá no livro de Amós, vamos dar um pouquinho lá no livro de Amós. Não, gente. É Amós, não é, Natália? É Amós, eu errei mal aqui, gente. Amós. Amós 3. Glória a Deus, tem que haver, até dentro de casa, tem que haver uma concordância, sabia? Sabia que Deus, ele sabe como é que Deus conseguiu criar o mundo? Tudo certinho. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três, eles concordavam um com o outro. Se eles não concordassem, não ia ser feito como foi feito. Haja firmamento, o outro, não haja firmamento não, como é que ia ser? E o outro, não, é melhor haver outra coisa, e aí? Ia ficar ruim de ser construído. Então, assim dentro de casa também o casal, sabia? Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Um quer de um jeito, outro quer de outro. Um obedece, o outro não obedece. Sabe o que acontece com isso? Vira um jugo desigual. O negócio vai pesar mais para um do que para o outro. Porque Deus está ensinando certo. A pessoa precisa se esforçar. Deus já está fazendo a parte dele, que é ensinar. Te dar uma oportunidade de você fazer um negócio, entendeu? Você está vivo hoje, está vivo? Então é uma oportunidade que Deus está te dando para você fazer o certo. Nem todos estão tendo essa oportunidade. Nós estamos lutando aí em oração para aquele bebezinho. Não tem um bebezinho que eu pedi oração? O Ravi. 7 meses. 7 meses. Aí ele estava lá, não sei o que houve, mas ele caiu da cama, 7 meses, foi internado, tiveram que tirar metade do cérebro da criança. Aí ele estava lá internado, cheio de aparelho. Nós estamos orando por um milagre. E os médicos dizem que supostamente acreditam que ele teve morte cerebral, parece se respirando por um aparelho. E os médicos querem tirar o aparelho, os pais não querem aceitar. A mãe está desesperada, volta, pedindo oração, pedindo um milagre, né? Com quantos mesinhos? 7. Você está aqui vivo. Deus cuidou de você desde quando você nasceu. Te protegeu, te guardou. Então, se você está aqui, Deus está te dando uma oportunidade de você fazer diferente. Mas você tem que querer. Não é obrigado, não é a força nem a violência. Deus te ensina o caminho certo, Ele não vai forçar você a fazer, mas é para o seu bem que Ele está falando. Pai não fala da destruição do filho. Você está entendendo? Um pai que ama o filho não vai falar para a tua destruição. Deus não está falando para você ser destruído, Deus está querendo te ajudar. Mas às vezes, gente, é que nem o pastor Mota prega, e é verdade. Nós temos 2 inimigos. Você está entendendo? Um é lá no império das trevas lá, que na verdade ele não é tão forte assim como todo mundo pensa, que ele já foi até vencido lá na cruz, e Jesus deu poder e autoridade sobre eles. O pior inimigo que a gente tem somos nós mesmos, gente. A gente não quer aceitar o que Deus fala, a gente não aceita o conselho de Deus, a gente acha que é do nosso jeito, que a gente sabe o que está fazendo. Aí depois lá na frente dá ruim, a gente, meu Deus, por que eu fiz isso? Mas muitas das consequências da nossa vida somos nós mesmos que fazemos. Porque às vezes nós não sabemos o que é o certo. Tá? Tem pessoas que estão assim, tá sem a luz, a pessoa não sabe o que é certo e o que é errado. Aí vai lá e pratica o errado. Dá ruim por falta de conhecimento, né? Mas tem umas pessoas que não é porque não sabe. A pessoa sabe que está errado, mesmo assim insiste naquele erro. Aí, quer dizer, ela acaba pagando, sofrendo as consequências. E isso aí não é Deus que castiga a pessoa, não. A pessoa que fala, Deus castiga. Não, Deus não precisa castigar ninguém.
Isso aí é a consequência do erro da pessoa. Quer ver um exemplo? Eu vou lá, vou acender o fogão lá em casa. Aí eu vou lá e enfio o dedo no fogo. Já não falaram para mim que o fogo queima? Eu já sei que queima. Eu já me queimei. Que nada, eu consigo, quer ver? Enfio o dedo no fogo. Aí eu vou me queimar. Se me queimar, o que vai acontecer? Aquilo vai doer, né? Aí eu vou dizer o quê? Que está doendo porque Deus me castigou? Está doendo, olha, Deus me castigou. Foi Ele que me castigou? Não foi. A dor é a consequência do meu erro. Eu fui lá e enfiei o dedo no fogo. Você está entendendo? Então tem coisa que a gente passa que é a consequência do que a gente está fazendo. E às vezes a gente fica chateado. Porque tanta gente faz mal comigo, mas você também faz mal para os outros. E Jesus está falando que é para você não fazer, você tem que ser diferente. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Se você plantar o mal vai voltar para você. Se você fizer o bem vai voltar para você. Você está entendendo? Mas aquela pessoa que só faz mal para mim, não, ela está fazendo a colher, ela está fazendo a plantação dela. E você, como é que você vai fazer a sua? Igual a dela? Ela está plantando mal, se ela não se arrepender, ela vai colher o mal. Sim ou não? E você, se você fizer o mal para ela, você está plantando o quê? O mal, gente. Então não plante o mal porque o outro está plantando mal. Não faça isso. Daqui a pouco o outro vai começar a colher e você vai acabar colhendo também a coisa ruim que você plantou. Então a gente tem que vigiar muito, prestar muita atenção no que Deus está falando. Glória a Deus. Olha o que está escrito aí. Tem coisas que a culpa não é de Deus. Deus não tem culpa. Deus está ensinando. Ele está falando aqui, ó. Amós 3, lá no versículo 3. Acharam aí? Ele está falando assim, ó. Porventura, é uma pergunta que ele está fazendo. Porventura, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Ele está fazendo uma pergunta: tem como duas pessoas andar juntas se a gente não está de acordo? Eu te chamo para vamos tomar um cafezinho aí na padaria? Eu gosto desse cafezinho aqui. Eu estou dando um exemplo, tá? Também tomo café na padaria. Eu tomo café da Zuzu. Da Zuzu e da Natália. Então, vamos aqui na padaria aqui, tomar um cafezinho. Eu disse, não, mas eu prefiro de lá. Porque o café de lá é tão gostoso. Não, mas eu gosto de cá, eu gosto de lá, eu gosto de cá. Um dos dois vai ter que abrir mão. Ou então vai cada um para cada lado. E para mim andar com você, eu tenho que estar de acordo com você. Para onde você está indo? Lá para a posse. Quer ir para lá também? Vamos embora. Aí você fala, não quero ir para a posse, não quero ir para Miguel Porto. Então tchau, cada um vai para um lado. Para mim andar com você, eu tenho que concordar com você. É a mesma coisa Deus. Para Deus andar com a gente, as coisas dar certo, a gente tem que concordar com o que Ele está falando, gente. E o que Deus fala? Deus fala através da palavra dEle. Glória a Deus. Se a gente não entender, tornamos-nos pessoas religiosas. Sabe o que é a pessoa religiosa? A pessoa está ali na igreja, mas ela não tem aquela intimidade com Deus, ela não conhece Deus. Ela só conhece Deus de ouvir falar, mas ela não tem experiências com Deus. Gente, melhor, presta atenção, melhor do que todo mundo, eu não sou não, eu falho também. Eu não sou uma pessoa perfeita não, todos nós falhamos, não existe ninguém perfeito, só Jesus. Você está entendendo? Porque para começar, nós nascemos num corpo de pecado. E a gente só vai se ver livre de tudo mesmo quando a gente estiver lá no céu. A gente luta para não pecar, mas nós não somos perfeitos. Não existe ninguém. Se você ficar procurando perfeição em um homem ou uma mulher, você vai errar o alvo. E
perfeição só existe em Jesus. Você está entendendo? Mas eu estava falando outro dia com a Natasha e a Yasmin. Pastor, por que você não estava falando só com a Natasha? Eu falei, eu não comento essas coisas na igreja, nem em lugar nenhum, porque as pessoas hoje em dia não acreditam mais nisso. Se a gente fala um negócio desse, a pessoa percebe que você está maluco. Ih, está doido, pastor bateu com a cabeça. As pessoas não acreditam, caíram numa religiosidade. Mas eu estava contando para a Natasha e a minha, eu contei, porque vocês, elas me conhecem, convivem comigo dentro de casa, né? E elas sabem que eu estou sem juízo. Daí elas sabem que eu não tenho problema nenhum de cabelo. E Natasha e a minha sabem que da minha integridade como uma pessoa de Deus, que eu jamais ia mentir. Entendeu? Então eu não falo, pessoa de Deus jamais pode mentir. Deus me, entendeu? O diabo não pode mentir. Eu estava contando para ela a experiência que eu já tive com Deus. E Natália, eu tive muita experiência forte com Deus. Coisa de Deus deixar eu ver assim o que Ele fala pela palavra. Coisa séria. Entendeu? Então eu não conheço Deus como um mito, uma história, não. Eu já tive frente a frente. Sei o que eu estou falando. Mas se você não entender a palavra de Deus, você se torna um religioso. Você vai ficar ali na igreja só ouvindo falar de Jesus, mas cadê Jesus na sua vida? Cadê Jesus frente a frente com você? Jesus nunca consegue chegar porque você está na religiosidade, você não concorda com o que Ele fala. Entendeu? Então, para você se aproximar de Jesus, você tem que concordar. Eu vou dar um exemplo para vocês, gente, que o Espírito Santo de Deus consiga abrir o seu coração para você entender essa palavra. Se você não entender, você sai daqui do meu jeito. Sabe quem matou Jesus? Quem crucificou Jesus? Quem matou Jesus e crucificou Jesus não foram as pessoas do mundo, foram pessoas da própria igreja, religiosos, sacerdotes, escribas, mestres da lei, pessoas que se diziam ser de Deus, mas eles não concordavam com o verbo, eles não concordavam com Jesus Cristo. Hoje em dia está acontecendo isso, tem muita pessoa que vai para a igreja, você ouve a palavra, mas você não concorda, a pessoa não concorda com o que o pastor está ensinando. Quer dizer, e o que está ensinando é da onde? É a palavra. Então, quer dizer, a pessoa não concorda com Jesus. Ainda existe isso hoje em dia. Aí a pessoa fica sendo uma pessoa da igreja. Você vai na igreja, mas você não concorda em nada que é pregado. Jesus manda a pessoa perdoar, a pessoa não, também não é bem assim não. Porque o pastor não sabe, o pastor não sabe. Já está você discordando de Jesus. Jesus manda você devolver o que é dele, sabe o que você fala? Esse pastor só quer dinheiro. Se não está entendendo, porque a pessoa não concorda. Ela vai, mas discorda. Esse é o problema. Jesus está falando que a pessoa está curada, a pessoa não, tudo bem, estou mal, estou mal. O pastor não sabe de nada que eu estou passando. Entendeu? Funciona desse jeito. Então a pessoa não luta pelo Evangelho, não persevera pelo Evangelho, não leva o Evangelho a sério. Sim ou não, gente? Então a pessoa discorda. Hoje em dia não está diferente não, gente. De 1000 pessoas que estão ali, 100 concordam com o Evangelho. Concordam, estou falando de concordar mesmo. Eu vou colocar em prática. Isso é o que Deus falou. 100, o resto não. O resto está, aleluia, glória a Deus, sai dali, continua fazendo a mesma coisa sempre. Não faz o que Deus falou de jeito nenhum. Aí a pessoa fica o quê? Vamos lá. João. E Deus é tão bom que Deus quer salvar a pessoa, mas tem que haver uma concordância. Então, as pessoas que crucificaram Jesus eram aquelas pessoas que não concordavam com o que Jesus falava. Entendeu? Então, às vezes a pessoa vai na igreja, mas não concorda com o que Jesus fala. Aí ela não consegue se aproximar de Jesus. A religiosidade
religiosidade não deixa. Jesus não é assim, gente. Jesus, se ouviu, sem eu concordo. Sendo uma palavra de exortação, sendo uma palavra de repreensão, sendo uma palavra de consolação, sendo uma palavra de bênção, sendo uma palavra de fé, seja lá o que vier. É Deus que está falando, eu vou concordar. É assim que funciona, gente. Se eu não concordar com Deus, eu não tenho como andar com Ele. Jesus passou uma luta com o povo assim. Vamos lá. Jesus passou uma luta querendo tirar o povo da religiosidade. Gente, acorda, é a palavra. Isso não está errado. E o pessoal não enxergava isso. Vamos lá. João 8. Abre o seu coração para entender, gente. Deixa Jesus entrar no seu coração. Está na hora de tirar esse negócio de religiosidade, começar a ouvir Deus. Se você não tirar a religiosidade não deixa você nem ouvir, nem conhecer Deus. Lembra o que Deus falou para Nicodemos? Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos, necessário, pois é nascer de novo, Nicodemos. Quer nascer da carne? É claro, quer nascer do Espírito, é Espírito. Você tem que nascer de novo. Você tem que tirar essa armadura, esse negócio de religiosidade, Nicodemos, e vir para o lado da intimidade com Deus. Aí as coisas vão começar a andar. E como que eu conheço Deus de verdade? Jesus é perto. Jesus é a palavra. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus e aceitar o que Jesus está falando, você vai ficando íntimo de Jesus. Entendeu? Mas se eu não aceitar o que ele fala, o que a palavra fala, não concordar com a palavra, eu estou discordar com a palavra, discordar com Jesus, porque Jesus é a palavra. Sim ou não? Eu não aceito a palavra, mesmo você não. Você está na igreja, mas você não está aceitando Jesus. Jesus é o quê? Palavra. Sim ou não? Amém? Então ele está falando aqui, vamos lá. João 8, versículo 12. Não é isso? Jesus quer levar você além, gente. Batizar com o Espírito Santo. Você é uma pessoa que tem intimidade com Deus, que anda com Deus. É isso, quando você anda com Deus, tudo seu está certo. Deus está com você em tudo quanto é lugar. Se abre a boca, Jesus olha, oi meu filho, quer mesmo? Tá, já resolveu isso aí. Entendeu? Agora quando você anda longe de Deus, você luta, você olha, você jejum, você pula do lado, você faz, acontece, olha de cabeça para baixo, olha de cabeça para cima, nada. Porque você está numa religiosidade, você não está naquilo que Deus. Mas eu vou para a igreja, mas não é só ir para a igreja. Quem dera que eu sou toda a igreja, não é só ir na igreja, é você aceitar o que Jesus está falando, é isso que muda a sua vida. E obedecer, glória a Deus. Ele está falando aqui, João 8, versículo 12. Acharam, gente? Sim ou não? Ele está falando assim. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. O que ele é a luz do mundo? A palavra, Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Quando você ouve a palavra, essa palavra ilumina você. Espiritualmente falando, ela abre os seus olhos, ela mostra o que está certo, o que está errado. Você está entendendo? E desperta você para o certo. Vamos supor um exemplo: o ódio. Eu tenho uma pessoa que eu odeio aquela pessoa. Eu não vou com a cara conversando. Isso é de Deus? Isso não é de Deus, gente. Deus é amor. Por mais que a pessoa te odeie, o problema é dela com Deus. Você precisa fazer a sua parte, manter seu coração limpo. Perdoar a pessoa, manter seu coração limpo, faz a sua parte. Mas o fulano não está fazendo aí, não deixa o fulano.
minhas obras, não é pela obra do fulano, do Senhor. Você não está entendendo? Você não vai ter que chegar lá, não, me responder porque o Bernardino, não, Bernardino é outra coisa, o Bernardino vai responder pela obra dele. Então procura manter o seu coração limpo. Deus está falando, amai a vossos inimigos, não ama quem te odeia. Se a pessoa está te odiando, ora por ela, entrega ela na mão de Deus. E eu estou falando isso para você, eu não estou falando, pregando hoje aqui na igreja como uma hipócrita para você, não, eu vivo isso, gente. Vi aquela mulher que entrou me excomungando, querendo quebrar meu celular. Você viu me vingando da mulher? No outro dia eu encontrei com ela sozinha na rua. Um dia chegar lá, ela está na rua, sozinha, não, Jesus não está aqui. Hã? E eu estou falando que eu estou no altar de Deus, no altar. Se eu mentir aqui, é até perigoso aqui, né? Já na minha safira, eu mentir com o purinho lá, porque eu estou no altar de Deus. Eu não tenho pingo de água daquela mulher. Eu sei que não é ela, tadinha, sabe nem o que está fazendo, está precisando de oração. Entendeu? Agora a pessoa, por menos que isso, a pessoa já odeia, guarda aquele ódio, aquele rancor, aquela revolta no coração, isso te faz mal. Isso não faz mal para quem você está odiando, isso faz mal para você, isso acaba com você. Deus não quer que isso acabe com você. Deus quer o seu bem. Entendeu? Por que Deus não falou com fulano que me odeia e está falando comigo? Porque ele ainda bem, aí você tem que ser mais agradecido ainda, porque ele quer o seu bem. Hã? Você não está entendendo? Você não quer que você morra, que você infarta, nada disso. O nosso coração tem que ser um coração limpo. A Bíblia diz assim, bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Ora a Deus, pede Jesus. Eu sou uma pessoa que eu tomo muita conta do meu coração, gente. Para mim não odiar, não jogar praga nos outros. Entendeu? Às vezes, assim, não que eu seja a melhor pessoa do mundo, não, mas tem coisas que às vezes as pessoas vêm falar comigo, eu gosto de sexta, domingo, que veio comentar uma pessoa comigo sobre algumas coisas aí que eu estou fazendo aí, na minha vida aí. A obra de Deus, né? Graças a Deus está tudo certo. E aí a pessoa veio falar comigo, poxa, queria que desse certo para mim também. Irmão, mas qual é o segredo? Eu sou melhor do que você? Sou melhor do que eu sou melhor do que você. Eu tenho um jeitinho especial de falar com Deus? Também não. Eu cuido do meu coração. Eu procuro ter um coração limpo. Não sou melhor do que ninguém. Eu erro, já falei que eu erro. Mas aquelas coisas imundas mesmo, eu procuro fugir disso. Não odiar os outros, jogar praga nos outros, tá amarrado. Como é que eu vou vencer desse jeito, gente? Se Deus é amor, meu coração está cheio de raiva, de ódio, de nada. Entendeu? Outra coisa também que eu acho uma coisa. Não existe pecadinho, pecadão, pecado médio, tudo é pecado. Mas tem uns que é nojento, como a pornografia. A pornografia tinha uma cidade, Sodoma e Gomorra, que Deus mandou destruir aquela cidade a fogo. Mandou acabar com aquela cidade a fogo, porque lá eles usavam a pornografia. Deus é santo. E ele diz, sede santo, porque eu sou santo. Você está entendendo? Então isso é uma coisa que eu tenho até nojo disso. Às vezes a gente fala, a pessoa não acredita, mas se você for lavado e remido pelo Espírito Santo de Deus, você vai entender o que eu estou falando. A pessoa, quando tem o Espírito de Deus, ela tem nojo dessas imundícias, gente. Ela não chega perto disso. Você entendeu? Quando meu marido estava vivo, até hoje eu sou assim, porque eu não tenho esse interesse fisicamente em ninguém. Ah, pastor, o que é isso? É santo? Irmão, não posso não ser melhor do que ninguém, mas essa foi a obra que Deus fez em mim, não tenho culpa. Eu fui lavado e remido pelo sangue de Deus, de Jesus Cristo. E eu, para me expulsar um espírito aqui na igreja, tem que ser uma pessoa de coração limpo, senão não vai sair, não. Eu não tenho interesse em ninguém. Mas quando meu marido estava vivo, eu respeitava, sempre respeitei muito meu esposo.
estão andando com ele aqui. Se tiver um homem de cueca ali, irmão, vai para cá, ó. Porque a Bíblia diz que aquele que nem que se você olhar e desejar uma mulher ou um homem, só olhar, você já cometeu adultério no seu coração, porque você já pecou no seu espírito. Né? Tem um que está com a mulher do lado, tem a outra passando, tem a mulher já rua ali. Você cometeu um pecado, porque Deus, Jesus está dentro de você, ele está vendo o que você está fazendo. A mulher também é a mesma coisa. Hã? Gente, Jesus é santo. Jesus é santo. Ele não aceita essas imundícias. Isso eu fujo disso. Fujo disso. Eu até bloqueio. Ontem mesmo eu estava assistindo, estava abrindo meu Face lá. Eu estava até perto da Yarmin, tadinha, eu não sabia o que era. Mandar uma foto para mim, foi olhar um negócio pornográfico. Bloqueei na hora. A pessoa excluiu aquilo ali. Então, se você é de Deus, você tem que ser de Deus mesmo. Você não pode ser uma pessoa religiosa. Aquilo que você faz no mais oculto do seu coração, Deus vê. Ele sabe de tudo. Deus é onisciente, ele mora em você, ele habita em você. Ele sabe até o que você pensa. Está ali pensando um negócio errado ali, Jesus está escutando tudo. Não tem para onde fugir de Deus. De Deus não. A coisa é séria. Então Jesus, ele é uma luz. Quando você ouve, ele ilumina você. Pois isso que eu estou fazendo está errado. Não é para me odiar o Bernardino, é para me orar por ele. Não é para me orar, odiar a Bernadette, é para me orar por ela. Glória a Deus. Vou perdoar lá o Getúlio. Já pensou, você morre, um montão de gente que você não perdoou, um montão de gente presa no seu coração, tudo na gaiola. Me liberta, você morre, o pessoal tudo preso ali. Você não perdoou. Pastor, mas fulano não merece perdão. Irmão, nós merecemos o perdão de Cristo. E Jesus não perdoa a gente. Então, ele está falando aqui, ó. E falou depois outra vez, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando você ouve a palavra, Deus sempre vai te mostrar a verdade. Ele sempre vai te iluminar e você vai enxergar qual o caminho certo que você tem que ir, quais decisões certas que você tem que tomar, se é pela direita, pela esquerda, do lado, do outro. Glória a Deus. Se aquilo que você está fazendo está certo, está errado. E ele está dizendo assim: disseram-lhe, pois, os fariseus, tu testificas de ti mesmo, e o teu testemunho não é verdadeiro. Olha aí, presta bem atenção. Começou o que, gente? A discordância. Esses pessoal aqui, os fariseus, mestres da lei, eles eram religiosos. Eles não eram pessoal lá do mundo desviado, ela é religiosa. Começou ele. Jesus falou isso aqui, eles não ficaram quietos. Você está falando de você mesmo. Isso que você está falando aí, nada disso é verdade. Pessoal da igreja. Mas hoje, qual é a diferença? Que você, às vezes, a pessoa não fala. Às vezes você não fala com o pastor: pastor, isso aí é tudo mentira. Não, mas dentro do coração da pessoa, a pessoa não está aceitando. Também não é bem assim igual o pastor está falando, não. Porque também não sei o que, isso aí também concordo com isso, não. A pessoa não fala diretamente, mas ela vai para a igreja, ouve e não concorda com nada. Isso que é o problema. É isso que não está deixando o milagre acontecer, que não está deixando as coisas acontecer. As pessoas não estão crescendo. E o Evangelho de Deus é para você crescer, para você prosperar. Entendeu? Sua família se converter, mas é por isso que está tudo parado. E se você não concordar, enquanto você não concordar, é igual a justiça. Já viu a justiça? Quando entra lá na justiça, eles tentam fazer um acordo. Enquanto não entrar em acordo, fica aquela lenga-lenga. Vai, volta outro dia, vou marcar outro dia, até dar um acordo. Não é assim? Então, aí você não concorda com Deus, fica aquela coisa, vai para a igreja, Deus fala contigo, você não concorda, a bênção não chega, você também não muda.
E aí? Vai ficar assim quantos anos? Coisa séria, né? E para mudar, depende de quem? Eu aceitar o que Deus está falando. Aí sim vai acontecer o milagre. Aí ele está dizendo: disseram, pois, fariseu, tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Diz assim, tudo mentira. Nada disso que você está falando é verdade. Isso que você está falando é tudo coisa da tua cabeça, não tem nada a ver com Deus. Não tem hora que a pessoa vai para a igreja, a pessoa pensa até que o pastor está jogando piada. Ah, isso aí vai na cabeça do pastor. Isso não tem nada a ver com Deus. É mais ou menos isso que eles falaram, entendeu? Isso aí está testificando de você mesmo. Você não sabe nem que você não está falando nada de Deus. Aí, o que aconteceu? E respondeu Jesus e disse: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabes de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Então, você julga segundo a carne. Você entende tudo segundo a carne, não era nada espiritual. Entendeu? O pessoal não estava em espírito. Entendeu? A questão é que hoje em dia a maioria das pessoas estão mais na carne do que estão no espírito. Você não entende as coisas de Deus. Você fala, você não entende, ela só entende na parte da carne. Ela não consegue entender, tá? Vocês estão julgando segundo a carne, não estão entendendo nada do mundo espiritual. Ele falando para o pessoal: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E na verdade, se julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas o Pai que me enviou. E na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Vamos dar uma paradinha aqui? Como que o Pai testificava dele? Como que o Pai testificava dele? Ele está falando: eu testifico de mim mesmo, e o Pai testifica também de mim. Como que o Pai testificava? Através das obras que eram feitas através de Jesus. Será que eles não estavam vendo que era morto, era ressuscitado? Pessoas que não andavam, passaram a andar. Pessoas que não enxergavam, passaram a enxergar. Será que eles não estavam vendo isso? Deus testificava de Jesus, que esse ali era o enviado dele, pelos sinais que aconteciam. É igual hoje, vai chegar um dia do juízo, que não vai adiantar você chegar diante de Deus: não, Senhor, mas eu não sabia que o Senhor estava ali naquela igreja. Aí Deus vai te perguntar: mas você nunca viu um sinal meu ali, não? Ninguém nunca foi curado? Nunca se expulsaram um espírito ali? Nunca aconteceu um milagre ali? Ninguém falava em língua lá, não, porque esses são os sinais, né? Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão a mão sobre os enfermos, curarão. Então eles não têm isso. Então a gente não vai ter desculpa, gente. Ele está falando: o Pai testifica de mim. Como que o Pai testificava? Através do que Deus usava lá Jesus para fazer milagres, curas, né? Aí ele está falando aqui, ó. 18, né? Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim também testifico o Pai que me enviou. Aí eles, olha a discordância com Jesus. Eles diziam que era de Deus, mas eles não concordavam com a palavra. Esse é o perigo: a pessoa achar que é de Deus, mas não concordar com o que Deus fala, não concordar com a palavra. Disseram-lhe, pois: onde está teu Pai? Jesus respondeu: não me conheces a mim, nem
vós me conhecesses a mim, também conheceria meu Pai. Eles não conheciam a Deus. Eles não conheciam a Deus. Eles eram religiosos. Desde pequenininho, diziam eles que serviam a Deus, mas eles não conheciam Deus. Pastor, por quê? Porque se eles conhecessem Deus, eles iam reconhecer Jesus. Jesus era Deus, o verbo na frente dele. Jesus é o próprio Deus. Diz que Jesus falou: quem vê a mim, meu Pai que me enviou. Nós somos um. Se eles conhecessem Deus, eles estavam reconhecendo Jesus. Aí é que eu te falo, a pessoa que conhece Deus, ela aceita a palavra, que é Jesus. Ela obedece a palavra, porque ela entende que a palavra é Deus, é Jesus. Entendeu? Então vou obedecer. Agora a pessoa que não obedece a palavra, ela não está andando com Deus. Porque ela não está concordando com o verbo, com a palavra de Deus. Você concordar com a palavra, você concordar com Deus. Jesus falou bem claro: nós dois somos um. Você discordar da palavra é a mesma coisa que você discordar com Deus. Se aceitar a palavra, você está aceitando Deus. Você entendeu direitinho como é que é, gente? Não tem como. Eu sou de Jesus, mas não aceito nada que Jesus fala. Sou de Deus, mas não aceito nada que Jesus fala. Não tem como, os dois são um só. Por isso que Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém consegue ir a Deus pela palavra. Você tem que ir através da palavra. Jesus é a palavra, e a palavra é Jesus. E Jesus e o Pai são uma só pessoa. Deu para entender? Ou ficou meio confuso? Deu? Então ele está falando aqui, vamos lá. E disseram depois: onde está seu pai? Né? Ele disse: também não conhece meu pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Eles queriam prender Jesus, mas ainda não era chegada a hora. Disse depois Jesus outra vez. Por que Jesus disse outra vez? Porque eles não estavam ouvindo, não estavam aceitando. E Jesus estava tentando, com maior paciência do mundo, Jesus estava tentando salvar eles. Abrir os olhos deles, tirar eles daquela religiosidade, trazer eles para o reino de Deus, né? Então, ele disse assim, eu retiro-me, buscar-me-eis e morrerei no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós. Ele falou: se você não aceitar o que eu estou falando, eu me retiro e vocês vão morrer no vosso pecado. Porque Jesus está querendo salvar ele do pecado, tirar ele daquele erro, daquela religiosidade. Aí Jesus falou: eu me retiro e vós morrereis no vosso pecado. Aí ele disse: para onde eu vou, não podeis vós ir. Mas por que o pessoal não podia ir para onde ele vai? Que era para o céu. Porque eles não aceitavam o que Jesus estava falando. Para ir para o céu, eles tinham que ouvir, crer, aceitar. Ou mandaram dois juntos. Se não estiverem, como é que eles iam para o céu se eles não estavam concordando com Jesus? Sim ou não? Aí ele disse assim, diziam, pois, os judeus: porventura querer matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, não podeis vós ir. Ele imaginava o seguinte, que Jesus queria se matar, porque na mente dele, quem ia para o Hades era Jesus, não era ele. Você está entendendo? Não, quem ia para o Hades era Jesus. Não, ele está falando que não vai para o mesmo lugar que a gente vai para o céu. Então, para ele não ir para o céu, só se ele quisesse matar. Quer dizer que na mente dele, quem estava errado era Jesus. Jesus ia para o Hades, eles iam tudo para o céu. Mas era tudo o contrário. Se eles não ouvissem Jesus, quem ia para o Hades era ele. Você está entendendo? Então existe um espírito de religiosidade, mudou a cabeça desse povo. Eles não entendiam que eles estavam errados. Entendeu? Então o que eu estou querendo
querendo explicar a você hoje, nessa manhã, que Deus abra o seu coração. Esquece esse negócio que eu sou da igreja, fui batizado, esquece isso. Viva a palavra de Deus, aceite a palavra e viva a palavra. Aí você é um cristão mesmo. Não é só você negar, você aceitar o que Deus fala e obedecer. É isso que é um cristão, ou uma cristã, entendeu? Senão fica assim, ó, esse povo está tudo enganado. Eles acharam que Jesus é poeta. Jesus, imagina a mente de Jesus olhando para ele, tadinho. Vai ver que Jesus pensa, meu Deus, dá uma visão nesse povo. Entendeu? Então ele está dizendo assim, ó. 23. E dizia: vós sois de baixo e eu sou de cima. Vós deste mundo, vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Por isso vós dizeis, por isso vos disse, que morreis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E disseram: pois, quem és tu? Jesus lhe disse: isto mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tem ouvido, isso tem falado ao mundo. Jesus falou para eles: olha, quem me enviou é verdadeiro, não pode mentir. Não tem como aquele que me enviou mentir. E o que ele tem falado para mim é o que eu falo para o mundo. E eles não estavam aceitando. Deixa eu te explicar. Um pastor e uma pastora que realmente é de Deus, fala para você a palavra de Deus, veio de Deus para ele ou para ela e vai para a igreja. Por isso que é ruim quando você não obedece, está tudo errado. Porque você, quando não obedece, está desobedecendo a Deus. Pastor, como é que eu sei que realmente aquele pastor, aquela pastora que está pregando lá, está falando realmente a palavra de Deus? Eu acabei de falar um pouco dos lugares. Primeiro, pelos sinais. Segundo, que Deus, ele não deixa o povo dele enganado, não, sabia? Deixa não. Se o homem ou a mulher não for de Deus, vai indo. Lembra o que eu esqueci o nome dele, o que ele falou? Não, acho que ele homem lá dele. Aquele lá que ensinava lá o Paulo, esqueci o nome dele, que ele falou assim: se essa obra for de Deus, não for de Deus, se vai se desfazer. Já houve fulano pregando e desfez, o outro também pregou e desfez, mas se for de Deus, não se desfará. Então, deixe esses homens em paz, para que você não seja achado lutando contra Deus. Quando a obra é de Deus, bom dia, Deus abençoe. E aquela igreja, aquele pastor de Deus, irmão, pode vir ventania, terremoto, tempestade. E quem garante aquele pastor, aquela pastora é Deus. Vamos aqui. Tem 8 anos aqui de ministério, mas que a gente já passou aqui. Conversa um pouquinho com a Luzia, que você vai ver. A Luzia que chegou aqui primeiro. Misericórdia. Outras perseguições, pedrada, mais isso, mais aquilo. E a gente está aqui. Quando a obra de Deus, a porta foi Deus que abriu, ninguém pode fechar. E tem sinais. Nesses 8 anos, gente, se a gente for contar cada milagre que já aconteceu aqui, e que continua acontecendo, é que o pessoal não fala. É outra coisa que é um modo assim de gratidão do povo. O pessoal recebe a bênção, na hora que não recebe a bênção, fica reclamando com Deus, mas quando recebe também não tem coragem de falar. Você quando conta um testemunho, isso é uma gratidão sua, sabia? Você está glorificando o nome de Deus, mas quando você esconde aquilo, você está deixando de dar glória a Deus. Lembra do Herodes? Herodes foi comido de bicho porque deixou de dar glória a Deus. O pessoal não conta
conta testemunho que aconteceu, mas que tem acontecido. Eu tenho aqui no zap, aqui, vários áudios gravados aqui, pessoas oravam, pessoas libertas, vai embora. Glória a Deus. Então, ele está falando aqui, ó, vamos lá. Ele está falando assim, e o que dele tem ouvido, isso falou muito, não é isso? Aí ele diz, mas não entenderam o que disseram e falaram do Pai. Olha só o tempo que eles estão aqui só fazendo o que, gente? Rebatendo com Jesus. Eles não concordavam, eles não entendiam Jesus. Porque tinha neles um espírito de religiosidade, não era do mundo, não, era de religiosidade. Não deixava eles entender, porque o maligno ele trabalha assim. Primeiro ele vai tentar fazer de tudo você não sair do mundo. Ele faz de tudo para você não sair, ele não quer perder você. Aí quando você sai do mundo, que ele vê que não consegue mais prender você lá, o que ele vai fazer? Ele vai tentar jogar você para o lado de uma religiosidade, que é para você não conhecer Jesus de verdade. Você não tem aquela intimidade mesmo com Jesus. E se você conhecer Jesus de verdade, se pegar aquela intimidade mesmo, você não se desvia mais. Nada te desvia mais do caminho de Deus. Como o apóstolo Paulo falou, né? Nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Mas se ele jogar você para o lado de uma religiosidade, demora muito, você vai saindo, vai esfriando, você não está com intimidade com Deus. Ou então a pessoa fica anos na igreja e não acontece nada. Longe de Deus. Ela está sendo enganada. Do mesmo jeito. Lembra da Lídia? A Lídia era uma mulher, uma vendedora de púrpura, que servia a Deus. E ela ouvia a palavra. Mas a família dela não era salva. Porque ela era o quê? Uma religiosa. A família dela só foi salva quando Deus abriu o coração da Lídia. Aí a palavra entrou. Entendeu? Aí ela conheceu Jesus, aí a família dela foi salva. Mas se a palavra não entrar, a pessoa fica ali anos e anos. Ela não concorda com o que Deus. Mas por quê? Porque há uma discordância. Quando você começar a concordar com o que Deus fala, é assim, então, mesmo que você não consiga, mas eu vou orar a Deus para não conseguir fazer desse jeito. Aí sim. Aí o inimigo vai ficar nervoso, porque você está começando a se aproximar mesmo de Deus. Está vendo que o negócio é sério, está perdendo mesmo você. Agora, quando você for para a igreja, não é bem assim como a pastora fala, não sei o que, não sei o que. Ele está conseguindo fazer isso aqui com você, ó. Ele fez com aquele povo lá atrás. Enganando o povo, quer dizer, eles diziam que era de Deus, mas não concordavam com a palavra. Então ele disse assim, ó, mas não entenderam que ele falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e nada faço por mim mesmo. Mas estas coisas falo como o Pai me enviou. E aquele que me enviou está comigo, né? Por quê? O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu falo assim, o Pai não me deixa. Por que o Pai não me deixa? Porque eu faço só o que agrada. É igual a gente. A gente quer Deus na nossa vida, não quer? A gente não quer andar com Deus, a gente tem que procurar fazer o que agrada a Deus, gente. Eu quero que Deus esteja comigo na pornografia, no vício, Irmão, pelo amor de Deus. Tem certeza que é Deus mesmo que você quer que fique contigo? Porque você está totalmente errado, você está querendo que Deus continue contigo. Você tem que fazer as coisas certas. Ele está falando, Deus não tem me deixado só, porque eu só faço o que agrada a Deus. Sim ou não? Se não, o maligno entra, a pessoa não consegue agradar a Deus. Então ele está falando aqui, vamos lá.
Dizendo ele essas coisas, muitos creram, alguns creram, né? E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Tem que permanecer, não pode sair. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você tem que conhecer a verdade. Às vezes tem coisa na sua vida que você precisa de libertação, gente. E urgente, porque o maligno ele vai indo. Se você não vigiar, ele destrói você. Ele só vem para roubar, matar e destruir. Entendeu? Então tem muita coisa na nossa vida que a gente tem que prestar atenção no que Deus está falando. Uma delas, sabe o que é? Honrar o pai e a mãe. Tem filhos que não honram o pai e a mãe. E isso aí não é legal, gente. E a palavra de Deus está dizendo: para que tudo te vá bem. Você quer que as coisas vá bem? Para tudo te vá bem. Senão as coisas não vão bem. E viva muito tempo sobre a terra. Porque os filhos que desonram o pai e a mãe, os caras enrolam do cielo. Lá no Pastor Mota, eu estou falando porque todo mundo já conhece esse testemunho. Tinha um menino lá que ele não honrava a mãe. Pai não, porque já não tinha mais pai, meu pai morreu. Mas ele discutia com a mãe, batia a boca com a mãe, tratava a mãe mal. E a mãe orando por ele. A mãe até hoje está lá no Pastor Mota. A mãe orando, a irmã orando, a igreja orando por ele. Passaram anos, nós passamos anos orando por ele. Não sei se foi 5 anos, 6 anos, muitos anos orando por ele. Só que ele era 2 coisas de ruim que ele tinha, que ele fazia na vida dele. Ele desonrava a mãe dele e andava com a amizade errada. Só vivia andando com a amizade errada. Até que uma hora, sabe o que aconteceu? Ele foi com umas amizades e não sei se ele tinha discutido com a mãe, sei lá. E o pastor dava conselho a ele. O pastor falou para ele: irmão, para de tratar sua mãe assim. Escuta o que eu estou te falando, estou te dando um conselho como homem de Deus. Larga essas amizades. Por que você não vai aprender a tocar um instrumento aqui na igreja? Tem um montão de gente que toca instrumento aqui. Vai aprender a tocar uma bateria, um instrumento, você servir a Deus aqui na igreja. Larga essas amizades, honra a tua mãe. Ele continuou com as amizades erradas porque ele estava usando droga. Ele usava droga. E um dia chamaram ele foi lá para dentro daquela área, lá do buraco do boi. Aí daqui a pouco veio a notícia: olha, eu acho que é teu filho. Não, pelo amor de Deus, faz isso não. Olha, a mulher saiu descalça, correndo. Falou no meio da rua: não é ele. Chegou lá, ele estava todo furado de bala, morto na rua. Morreu. Jovens, não é, Natasha? Isso aconteceu, eu não gostei não. A gente já tinha orado pelo rapaz há anos. Mas ele não largava aquelas amizades erradas. Tem gente que insiste no erro. Prefere morrer do que mudar a vida dele. E outra coisa, ele morreu tratando a mãe dele mal. Morreu tratando a mãe dele mal. Morreu gentil. Entendeu? Então a Bíblia está ensinando que é para o nosso bem. A gente tem que aceitar, como eu estou falando, a gente tem que aceitar a palavra. Se a gente não aceitar a palavra, então continua o sofrimento toda a vida. Então ele está falando aqui, vamos lá. Dizendo a ele essas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia, pois, os judeus que criam nele: se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Eu conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe, somos descendentes
A coisa é séria, a gente não aceitar